Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui, Assembleia de Deus de Cadeias, em Pernambuco. Daqui a pouco a gente vai começar um debate muito importante aqui sobre o tema O Último Inimigo a Ser Destruído, a Morte. Por enquanto estamos aqui ainda nos preparando, mas vamos ouvir o nosso irmão Israel, ele vai louvar ao Senhor com um hino, e é o tempo que o pastor Mauro vai chegando, o pastor Gilvan também, e a gente vai adorando a Deus. Canta, Israel, canta para Jesus. Pai do Senhor, para todo o povo de Deus, faz parte da Assembleia de Deus, agradeço. É com muito prazer que nesta noite estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, seja cantada ou falada. Que Deus, nesta noite, tem uma palavra para todos aqueles que estão a nos ouvir. Certo? Irei cantar um hino que tem por título Plano Original. Deus criou o mundo com tanto amor, tudo Ele fez tão perfeito e bom, fez a natureza linda e pura, cada criatura assim criou. E da terra o homem também formou, com todo carinho das suas mãos, deu-lhe a sua imagem e semelhança, e vida no seu próprio coração. Deus, o mundo todo fez para o homem habitar, cuidar e possuir. Deus, que é o próprio amor, nos ensinou a amar e não a destruir. Deus criou o homem para ser feliz, livre para escolher bem e o mal, para ser eterno e não ter dores. Era este o plano original. Nós, fruto pecou, homens se perdeu, e perdeu também o temor a Deus, ter respeito à vida e à natureza, destruindo o mundo que é seu. Deus, o mundo todo fez para o homem habitar, cuidar e possuir. Deus, que é o próprio amor, nos ensinou a amar e não a destruir. Deus abençoe. Toda a minha fé. Vou tentar lhe falar. Toda a minha fé, isso aí. Fala. Estou. Puxa, isso não É mim também.
Não precisa não, é só você mesmo. Só você mesmo. A paz do Senhor com os irmãos, a paz de Cristo. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos que estão assim. Louvado seja Deus nos acompanhando. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. E louvar o Senhor com o hino autor da minha fé. Amém? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém, irmãos? Para Deus nada é impossível. Estamos no aguardo agora do nosso pastor Gilvan, ouvimos Alexandre, e agora o pastor Gilvan, ele vai entrar e a gente vai iniciar o nosso debate de hoje sobre a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Mas já está conosco o pastor Mauro. Pastor Mauro, ele é do Paraná
Eu queria que ele trouxesse a sua saudação inicial. Pastor Mário Alves, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Robson. Privilégio para mim, um prazer poder participar dessa live. Só fazer uma ressalva, né? Eu sou nascido no Paraná, mas eu moro no interior de São Paulo, né, na cidade de Colina, próximo a Ribeirão Preto, mas nós somos oriundos do Paraná mesmo. É uma oportunidade muito boa para nós, né, poder trazer esse assunto aqui, sobre um tema bem sugestivo e atual, né? Haja vista tudo que está ocorrendo agora no mundo, né? Amém, amém, pastor Mauro. Pastor Gilvan ainda não entrou, estamos aguardando ele também entrar na live, mas já de antemão, realmente é um assunto sempre atual, polêmico, e que, diga-se de passagem, é um assunto que as pessoas não gostam de comentar, né? Tem gente que tem medo de falar sobre esse assunto, né, pastor Mauro? E o irmão também tem algum receio de falar sobre a morte? É um tabu? Não, eu não tenho receio, não, até porque a morte, ela é algo muito... não é natural, né? Na verdade, o ser humano não foi feito para morrer. Por isso que o ser humano tem tanto receio e tanto tabu com questões que envolvem a morte, que, na verdade, a palavra morte, ela significa separação, né? E como o ser humano não foi feito para morrer, e ele, então, quebrou o preceito de Deus, e isso conduziu o ser humano à morte, porque o salário do pecado é a morte, então o ser humano tem tantos tabus, né? Mas agora, muita gente, principalmente agora, está partindo para a eternidade, alguns com Cristo, outros sem Cristo, né? Mas nós devemos estar preparados e devemos estar prontos para falar sobre esse assunto, sim. Ok, pastor. Já até o pastor Mauro deu uma pincelada no nosso primeiro tópico, que é a morte, né? O que é a morte? Qual o conceito que se tem sobre a morte? Ela, do ponto de vista científico, né? Ela tem um sentido, e também do ponto de vista teológico. Do ponto de vista científico, a morte é o término da vida devido à impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático. Trata-se do final de um organismo vivo que havia sido criado a partir de seu nascimento. Há quem diga também que é a falência múltipla dos órgãos. Isso do ponto de vista natural, do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista médico. Mas do ponto de vista teológico, o que seria a morte, né? Há quem diga que a morte é um espírito, pastor Mauro. Há quem diga que a morte é um espírito, há quem diga que é um demônio, há quem diga que é um monstro. E as pessoas temem até falar sobre a morte. Mas o que seria a morte do ponto de vista teológico? Onde ela surgiu? Como ela veio? E o que seria a morte? Pastor Mauro. Pastor Robson, eu não sei se é algum celular que está ligado aí que está reverberando um pouco aqui, né? Mas, então, essa pergunta ela é muito interessante pelo seguinte, a morte, ela vai entrar no mundo, segundo Paulo escreve aos Romanos, ela vai entrar no mundo com o pecado, né? A partir do momento em que o homem, ele quebra o preceito de Deus lá no Éden, então a morte, ela tem acesso ao mundo. Então, só para a gente pensar aqui, conjecturar e pensar, a morte é um estado ou a morte é um ser pessoal, uma pessoa? Porque se a morte for apenas um estado, for um ser pessoal, como muitos dizem que é um espírito, outros dizem que é um demônio, então esse agente, esse espiritual, seria onipresente? Porque se morre alguém aqui no Brasil e simultaneamente morre alguém no Japão, ou na Coreia, ou na África. Então, para esse agente ser apenas uma pessoa, ele deveria ser onipresente, porque ele está executando, no caso, a morte aqui e em outros lugares ao mesmo tempo. Mas o que a gente pode ver à luz da Bíblia é que não é apenas um agente, mas é um estado também. Ou que talvez seria algum agente com algum agente com outros agentes que trabalham a serviço da morte, né? Porque a morte, como eu disse, significa separação, separa-nos tanto daquelas pessoas que nós amamos, como também aqueles que morrem sem Cristo, é separado de Deus.
Então é claro que quando a gente vai estudar a Bíblia com mais detalhe, a gente percebe que a morte, ela é um ser pessoal. Mas como a morte agiria, até algo para as pessoas que estão entrando na live agora pensar. Se morre uma pessoa aqui no Brasil e simultaneamente morre em outro lugar ao mesmo tempo, pastor Robson. Bom, a Bíblia diz também, pastor Mauro, que Deus, ele soprou nas narinas do homem e ele se fez, soprou o fôlego de vida, ele se fez alma vivente. E Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz também, o pó volte à terra de onde veio, o espírito vai a Deus que o deu. Isso implica dizer que a morte, ela seria a ausência da alma, a ausência do espírito, pastor Mauro? Ponto de vista bíblico. Sim, porque a alma e o espírito, à luz da Bíblia, nós somos um ser tripartite, né? O ser humano. Composto de espírito, alma e corpo, nessa ordem. Então, a alma do ser humano, ela é caldeada no espírito, jamais se separam. Quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo, por ocasião da morte, o espírito sai também. Então, significa que o corpo, ao haver essa separação do espírito e da alma, ele fica inanimado e morre. Né? Então, é exatamente isso que acontece. Inclusive, os judeus chamam o espírito e a alma de Neshama, que, pelo fato de que os dois estão caldeados, é interessante que o espírito e a alma, pastor Robson, segundo Hebreus, ele se divide, mas não se separa. Né? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e ela separa juntas e espírito. Aliás, separa a medula, né? Que a medula está dentro do nosso osso. Então, observe como que isso é tão profundo, né? A palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração, ela vai à divisão da alma e do espírito. Então, o espírito e a alma se dividem, mas não se separam. É como uma forminha de gelo, por exemplo, para ilustrar. Você pode dividir os cubinhos de gelo, mas eles não se separam. Bom, pastor, eu estava vendo aqui no Novo Testamento interlinear, que quero até recomendar, tá, para quem ainda não tem, nossos amigos que estão nos acompanhando, em 1 Tessalonicenses, não me falha a memória aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 23, pastor Mauro, eu encontro aqui, está na língua original, né, no grego, eu encontro aqui o apóstolo Paulo falando, ele mesmo, o Deus de paz, santifique a vós por completo e íntegro vosso espírito, aí ele escreve aqui no original, pneuma, olha aí, alma, aí está escrito aqui, psuche, e corpo, soma. São três palavras diferentes que vêm ratificar que o ser humano ele é composto de uma tricotomia. Então, isso aí respalda justamente aquilo que nós estamos falando e que o texto bíblico fala, quando diz que o pó volte à terra, no caso aí seria o corpo, o invólucro, a soma, e o espírito vá a Deus, a parte espiritual, da qual nós acreditamos que alma e espírito são diferentes, embora bem próximos, mas já há quem acredite que a parte espiritual do homem é uma só, tanto alma como espírito, né? Mas geralmente os pentecostais tradicionais acreditam na separação, alma, corpo e espírito. Né? Então, nós acreditamos que, desse ponto de vista, quando o espírito, quando o sopro de fôlego de vida dado por Deus, ele sai do corpo, da soma, isso implica dizer que é a morte do corpo. Porque o próprio Jesus falou, não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Porque a alma também é imortal, né, pastor Mauro? Exatamente, nós somos imortalistas, né? Nós, os pentecostais clássicos, porque existe algumas correntes, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles são holistas, eles creem no holismo, que o ser humano é composto de um todo, que essas três partes que a Bíblia mostra seria um todo. E tem também os dicotomistas, que acreditam que o homem só é composto de duas partes. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento também, o senhor leu aí no Novo Testamento, embora os judeus chamem a parte
que Paulo chama de o homem interior, né, que é a parte espiritual do homem, ele chama de homem interior, mas no Antigo Testamento, que os judeus chamam de Neshama, a palavra alma no Novo Testamento, que é psique, no Antigo Testamento é a palavra nefesh, né? Nefesh, do hebraico. Então nós vemos que também no Antigo Testamento o homem é composto de 3 partes, nessa ordem que o senhor leu aí em Tessalonicenses: espírito, alma e corpo, porque o homem, quando ele nasce, pastor Robson, ele nasce nessa ordem: espírito, alma e corpo. O espírito e a alma é formado primeiro, depois nasce o corpo. E quando ele morre, da mesma forma, porque o último a ser redimido é o corpo na ressurreição. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos em Romanos capítulo 12, Paulo falando sobre a renovação do nosso entendimento, que é a nossa alma, né? Porque a alma também ela é tripartida, ela é composta de 3 faculdades: pensamento, né? Que é a mente; emoções, que são os sentimentos, e pensamento, emoções e volição, que é a vontade, composta também de 3 partes, as 3 faculdades. Então, quando a redenção da alma, ela acontece com a renovação do entendimento. A redenção do espírito é o novo nascimento, quando Jesus fala para Nicodemos nascer da água e do espírito. E a redenção do corpo é só a ressurreição. Então, observe que primeiro o espírito é redimido, depois a alma e depois, por último, o corpo na ressurreição. E o ser humano nasce nessa ordem também. Ok. Pastor Mauro, a gente vai falar um pouquinho sobre se a morte pode ser protelada ou abreviada. Mas antes eu quero dar um abraço aqui, a paz do Senhor, para aqueles que estão nos acompanhando. Já temos aqui algumas pessoas. A irmã Sueli saúda aqui a equipe com a paz do Senhor. Também Kelly Gomes está nos saudando com a paz do Senhor. Paulo Trajano, Deus te abençoe, Paulo. Irmão Paulo Trajano, paz do Senhor, querido. É amigo também de trabalho. Estela Oliveira, minha esposa, também está aqui glorificando a Deus, nos saudando com a paz do Senhor. Roberta da Silva está saudando a todos com a paz do Senhor. Eliane Batista, Deus te abençoe, paz do Senhor, Eliane, está nos saudando também. Thaís Silva, paz do Senhor. Jesus abençoe sempre meu pastor Robson Aguiar. Deus abençoe, Thaís. Senhor te abençoe. Conheço a irmã Thaís, foi membro da nossa igreja. Valdislau Gonzalo, paz do Senhor, está nos saudando com a paz do Senhor. Alexandre Soares Cabral também nos saúda. Felipe Ferreira também nos saúda com a paz do Senhor. Júlio Andrade, Melinha Gastaldo, a paz do Senhor. Ismael Ratti, paz do Senhor. Tem aqui, ó, a irmã Esté já está falando aqui, a gente tem uma pergunta, acredito. Olá, paz do Senhor. Jesus, é sobre suicídio, né? Ele tem dúvida se um cristão suicida, se alguém, né, cometeu suicídio, se tem a salvação, se vai para o céu. Pois eu me salvo e remido assim que Deus lhe dá a vida eterna, eu perco. Vamos daqui a pouco responder essa pergunta, é um pouco longa. Daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo sobre se alguém que comete suicídio, ele vai ser salvo ou não, né? É a pergunta do ouvinte. Também aqui, Paola Jéssica, saúde a todos aqui com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus, um bom número de pessoas estão nos acompanhando. E você pode compartilhar este vídeo para abençoar outras vidas. Assim, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas através deste assunto. Mas, pastor, sobre a morte ainda, ela pode ser protelada ou abreviada? É aqui um dos nossos tópicos. O que diz a Bíblia sobre isso, pastor Mauro? Há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Eclesiastes 13:2, né, pastor? Mas e aí, alguém pode morrer antes do tempo ou depois do tempo? O que diz a Bíblia sobre isso? Então, à luz da Bíblia, importante, quero enfatizar aqui, o pastor Hobbes, que esse texto que o senhor escolheu como texto básico, 1 Coríntios 15:26, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse contexto todo do capítulo 15, é importante a gente ressaltar que Paulo está tratando aqui com os saduceus, porque os saduceus não criam em ressurreição. Então, o assunto desse capítulo todo, 15, é a ressurreição, porque os saduceus não criam em anjo, não criam em espírito e não criam em ressurreição. Então, Paulo está fazendo uma construção aqui, costurando de forma muito sólida questões a respeito da ressurreição, e é um texto de muito embasamento para esse assunto. Quanto à questão que o senhor acabou de colocar, pode ser protelada, a morte pode ser protelada, sim, pelo próprio Deus, porque ele é o dono da vida. Nós encontramos no Antigo Testamento
o rei chamado Ezequias, que Deus manda que o profeta vá até ele e diga para ele que ele deveria colocar a sua casa em ordem, que colocar a casa em ordem não significa que ele estava em pecado, mas é porque ele não tinha descendente para o trono, né? Ele não tinha filho para suceder ele na prossecução, na continuação do trono. E quando o profeta vai saindo, antes dele sair do pátio, Deus manda voltar lá e dizer para ele que ele acrescentaria 15 anos ainda na vida dele. Quer dizer, Deus protelou a morte do rei Ezequias. Agora, quanto a pessoa morrer antes da hora, eu tenho um pensamento, né? Até porque tem até uma pergunta aí sobre suicídio, depois a gente pode até responder com mais abrangência, mas eu acredito que uma pessoa, quando ela comete suicídio, até partindo do pressuposto, do princípio do decálogo, né? Um dos 10 mandamentos, não matarás, significa que quando eu tiro a minha própria vida também, eu estou violando esse princípio da palavra de Deus, esse mandamento. Então, a pessoa que ela se suicida, provavelmente ela está morrendo antes do tempo de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreve toda a nossa existência, os nossos atos e a nossa vida num livro que ele tem. Então, eu acredito que uma pessoa, quando ela tira a sua própria vida, ela está protelando o tempo da sua vida, né? Exatamente. Esse assunto ainda faz parte aqui do nosso debate, está com um tópico aqui sobre suicídio, né? Mas a gente, ainda respondendo a pergunta e ainda debatendo sobre a questão de longura de dias, né, se Deus ele prolonga ou não, diz aqui um texto bíblico, eu estou colocando aqui os textos, pastor, Provérbios 3:16, está escrito que longura de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riqueza e honra. Então Deus, ele prolonga os dias. Mas quem é que tem os dias prolongados? A Bíblia diz, em Êxodo 20, versículo 12, honra o teu pai e a tua mãe, né, para que sejam os teus dias prolongados na terra que o teu Deus te dá. Então, são versículos que ratificam que Deus pode prolongar, sim, os dias das pessoas, daqueles que lhe servem, daqueles que lhe são fiéis. Não qualquer pessoa, mas aquele que lhe serve, com certeza, tem os seus dias prolongados. Embora que Eclesiastes diga que há tempo para nascer e para morrer, eu acredito que todo cristão fiel, ele morre sempre depois. Ele nunca morre na data determinada, na sua data natural, porque ele tende a honrar a Deus, ele tende a ser fiel a Deus e tende os seus dias a ser prolongados. Foi o que aconteceu com Ezequias, que já foi citado aqui pelo pastor Mauro. Mas também sobre a questão de morrer antes do tempo, Eclesiastes capítulo 7, 17, fala sobre isso, né? Se a pessoa ela é ímpia demasiadamente, se ela comete atos ímpios, né, demasiados, ela pode também ter a sua vida ceifada antes do tempo. Além do mais, aquele que não cuida do seu corpo, que é um templo de Deus e morada do Espírito Santo, né, diz a Bíblia que quem não cuida do templo de Deus, Deus o destruirá. Ele vai, com certeza, colher também fruto desse mau cuidado, deste mau gerenciamento. A pessoa que bebe, que fuma, que passa a noitada de sono, que comete vários atos que atacam e destroem o seu corpo, logicamente essa pessoa poderá morrer também antes do tempo. Concorda, pastor Mauro? Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, se o senhor me permite, eu quero até citar o texto do Salmo 90, quando Moisés, que é o salmo que ele escreve, que ele diz que os dias do ser humano são de 70 anos e alguém, pela sua robustez, pode chegar a 80, mas os melhores deles são enfado e canseira. Eu acredito que dentro da teologia a gente aprende um princípio que significa o ponto de vista do observador. Ou significa, para mim, isso daí é a visão de Moisés. Porque Moisés, ele vive até os 120 anos, né? Ele tem 3 períodos de 40 anos na sua vida e ele vai até os 120 anos. Então, quando ele diz 70 e 80 anos, não significa que Deus está dizendo que o ser humano possa viver somente 70 ou 80 anos. Pode haver longevidade, sim, como o senhor falou, para aqueles que são fiéis a Deus. A promessa no livro dos Salmos, né, para aqueles que forem fiéis, que contemplarão os filhos dos seus filhos, quer dizer, os netos, não é? Então, para mim, o que acontece no Salmo 90 é o ponto de vista do observador, o ponto de vista de Moisés, que limita, né, essa capacidade de vida do ser humano entre 70 e 80 anos.
o ser humano pode viver muito mais segundo aquilo que Deus permitir, né? Agora, voltando àquele tópico sobre suicídio, que está aqui também já separado para a gente debater, alguém pode tirar sua própria vida, aí é o suicídio, né? Ou até a eutanásia. A eutanásia é a morte consentida, mas aí já é por ação de terceiros, pessoa que está muito doente. Agora há pouco mesmo o Major Olímpio teve morte cerebral, né? E estão ainda vendo a situação dele, mas já está declarado como morto, né? Então, nessa situação de sofrimento, pastor, além também da questão de suicídio, pode-se tirar a vida? Não, eu acredito que não, porque à luz da Bíblia, eu vou voltar a remeter novamente ao texto do Decálogo, né? Que diz, não matarás. Não matarás significa que eu não posso tirar a vida de outrem e não posso tirar a minha própria vida. Quer dizer, eu estou quebrando um princípio de Deus, um preceito de Deus. E é claro que isso daí envolve um tema polêmico, questão da eutanásia, envolve questões, tem países, por exemplo, como a Suíça, que pessoas que moram até em outros países vão à Suíça para tirar suas próprias vidas, né? Mas eu acredito que não, eu acredito, pastor Robson, que o Estado, e aí já vai entrar em questão de pena de morte, não quero entrar nesse viés, mas o Estado tem a prerrogativa, né, de tirar a vida, o Estado. Isso daí a Bíblia nos dá respaldo sobre isso, mas, por exemplo, eu não posso tirar a vida de outrem, e nem a própria pessoa tirar a sua própria vida, embora o senhor disse, né, que no caso da eutanásia envolva terceiros, envolva um médico, alguém que vai lá dar uma injeção. Mas às vezes a pessoa que está ali, o doente, já tem dito antes que se chegasse naquela situação, né, se desligasse o aparelho, né? Às vezes pessoas, como o irmão acabou de falar, que tem pessoas que vão para outros países onde a eutanásia é permitida só para morrer, né? E a gente vê em algumas culturas, eu já li livros, por exemplo, que na Groenlândia os velhos tendem a se matarem porque não conseguem sobreviver depois de velho naquela região. E também já li que aqui no Brasil mesmo, alguns índios, quando nascem deficientes, o pai, o chefe da tribo, mata aquela criança porque acha que aquela criança não tem como sobreviver dentro daquele teatro, daquela terra, né, em que eles estão. Então, tem esses fatores culturais, não é? Terra criança viva, né? Terra viva, né? Tem até uma história da Índia Hanani, não me falha a memória, que foi uma índia que escapou desse processo, e o irmão dela tirou a terra e conseguiu tirar ela ainda viva, e ela hoje testemunha, né, sobre isso, sobre essa cultura. Mas essa cultura não parece ser uma cultura com respaldo bíblico, né, pastor? Não, de forma alguma. Deus é o dono da vida, Deus dá a vida e ele tira, né? O Senhor é o dono da vida. Então, logo, nós podemos presumir que quem tira a vida de alguém, ou tira a sua própria vida, ele está violando, né? Ele está violando o princípio de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, e com certeza ele terá que prestar conta a esse ato, né? Então, nós somos terminantemente contra a eutanásia, terminantemente contra o aborto e contra o assassinato, né? De qualquer ordem. O pastor Mauro, eu estou lembrando aqui da história de Elias, eu até coloquei aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que chegou a pedir a morte, né? Foi. Elias estava numa situação de estresse muito grande, não é? E ali ele chegou diante de Deus, após passar pelo deserto e estar na caverna, e pediu a morte, achando até que ele era o único que estava fiel a Deus, que não havia adorado a outros deuses, mas o Senhor falou para ele que ainda tinha 7.000, né? 7.000 que Deus tinha também guardado e que não havia se dobrado diante de Baal. Então, a depressão, o estresse e há muita prova, há muita luta, pode levar alguém a esse desatino, né? De atentar contra a sua própria vida, mas a Bíblia não dá respaldo. Judas cometeu suicídio, né, pastor? Judas, Saul também cometeu suicídio, né? Sim, até porque, o pastor Robson, quando a gente faz uma retrospectiva, né, quando a gente volta lá no livro do Gênesis,
a gente percebe que a primeira doença que o ser humano adquiriu foi a síndrome do pânico. Quando ele quebra o preceito de Deus, e Deus brada no jardim a sua voz, onde tu estava, Adão? Deus está dizendo para ele, não está perguntando onde ele estava geograficamente, porque Deus sabia. Deus está perguntando para ele onde você estava em si mesmo, porque ele perdeu a conexão com Deus. Nesse momento, aparece a primeira doença, o síndrome do pânico, porque ele diz assim, eu tive medo e me escondi. Significa que medo do quê? Medo da morte, porque Deus havia dito para ele que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. É daí que surge todo o medo e todo o tabu que nós estamos falando de uma pessoa que tem o medo da morte. Todos nós, porque a gente herdou isso lá de Adão. Porque a primeira coisa que ele fala para Deus, tive medo e me escondi. Então, quando alguém se suicida, alguém diz assim, né? Eu já vi pessoas dizerem assim, mas a pessoa teve muita coragem de tirar a sua vida. Na verdade, não é coragem, é a pessoa se acovarda diante da depressão, da síndrome do pânico, das mazelas que a pessoa está passando, o estado psicológico, né, da psique da pessoa chega num estágio tão grave que a pessoa não tem mais coragem de ir à frente, de enfrentar a situação e ele acaba por tirar sua própria vida. O pastor Mauro e Elias, ele tinha fugido de Jezabel, né? Porque Jezabel ameaçou a sua vida. Mas antes dele fugir de Jezabel, ele afrontou o rei lá dentro do palácio, né? Quando o rei Acabe falou, és tu, perturbador de Israel, a coragem de Elias levou ele a dizer, perturbador de Israel é você e a sua casa. Fé de Elias estava lá em cima nesse momento, estava tudo tranquilo, cheio da graça, do poder, mas depois que ele soube que Jezabel queria a vida dele, ele temeu, fugiu e chegou a pedir a própria morte. São estágios da vida que a gente tem que considerar, não aqui fazendo apologia de maneira nenhuma a quem comete tal desatino, mas existe uma fronteira aí tênue entre o racional, entre a pessoa que está com a mente sã e a pessoa que está já com a mente doente, entre a loucura, né? O racional e a loucura ali. Eu acho que algumas pessoas, quando vêm a cometer este ato, acredito que alguns já não estão mais em sua plena consciência. Tanto é que depois que passa aquilo ali, as pessoas tendem a não querer mais fazer aquilo, se for bem aconselhada. E contando aí também, logicamente, com a tentação satânica, né? Que foi o que aconteceu com o diabo lá no pináculo do templo, né? Pedindo ao Senhor que saltasse daquele pináculo, né? Aquele local alto, porque os anjos estavam dando ordem ao seu respeito, mas o Senhor disse, mas está escrito, não tentarás o Senhor do teu Deus, né? Mas aí alguém, talvez no momento de angústia, de dor, de tribulação, não tem a mesma postura de resistir com a palavra, né? A palavra de Deus, ela nesse momento é importante para a gente se defender dessas setas inflamadas que nos sobrevêm neste momento de luta, né, pastor Mauro? Até porque o caso de Elias, pastor Robson, observem que quando ele chega em Querite, ele está já num estágio de depressão. Ele tinha enfrentado os profetas de Baal, né? Quando ele chega em Querite, observem que Deus dá para ele comida, água e sono. Significa que Deus já estava começando a tratar o estágio de depressão dele. Porque quando ele vai para a caverna, ele começa a lamuriar, falar com Deus, só eu fiquei, agora querem tirar minha vida, né? E tem um momento que ele pede a morte, porque Deus estava tratando ele da depressão. Depois que Deus tratou ele da depressão, que deu água, deu comida para ele, que são nutrientes, e sono, porque o sono é reparador, Deus fala para ele, caminhe agora até o monte, porque você vai caminhar, e ele caminhou com aquela comida, quer dizer, ele foi tratado. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, o monte de Deus, e ali ele começa todo aquele diálogo com Deus, que Deus se apresenta para ele, né, numa brisa suave, manda ele ungir Eliseu no lugar dele, e naquele momento Deus já havia tratado ele da depressão. Por quê? Deu descanso, deu alimento e deu água para ele. Exatamente. E a gente não vê mais Elias pedindo para morrer, né? Exatamente. E por falar nisso, pastor, Elias, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou aqui ler uns comentários, mas Elias, ele não viu a morte, né? Engraçado que ele pediu a morte. Pois é.
e terminou Deus nem deixando ele morrer, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pastor Mário também está nos acompanhando, viu? Pastor Mário Souza, que é um especialista em escatologia, pastor Mauro Alves. Pastor Mário Souza, lá do Espírito Santo, ele está aqui citando até um texto em Apocalipse 22, versículo 15, onde diz: ficarão de fora, dentre outros, os homicidas, sendo assim ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem a sua própria vida, né? Vai para o inferno, indubitavelmente, diz aqui aquele pastor Mário, aquele que tira a vida, né? E é também o que nós acreditamos. Deus abençoe o pastor Mário por sua participação. Participe mais, viu, pastor? O livro de escatologia do pastor Mário, comentando Apocalipse, versículo por versículo, pastor, vai estar daqui a uns dias pronto. Já vai com mais de 300 páginas, estamos trabalhando nele também. E, se Deus quiser, maio ou junho estará sendo aí publicado. Mas voltando ao assunto, pastor, teve algumas pessoas que não viu a morte. A gente está falando aqui sobre suicídio. Só quem pode tirar a vida é Deus, né, pastor? Só quem pode tirar a vida, ele dá e ele é quem tira. Ninguém tem o direito de tirar nem a sua própria vida. E como já disse aqui o pastor Mário, citando aqui Apocalipse, aquele que fizer isso, com certeza não vai para o céu. Mas me diga, pastor, Elias, ele não morreu, né? Elias não morreu e Enoque também não morreu, né, pastor Mauro? Nem todos viram a morte, né? Sim, é importante que a gente também possa enfatizar que os homicidas não são só aqueles que pegam uma arma branca ou uma arma de fogo e matam alguém. Os homicidas são aqueles que também matam as pessoas no seu âmago, né? Porque o apóstolo João, ele diz que se alguém aborrece o seu irmão, ele já é homicida, né? Então é muito interessante isso daí também, porque às vezes a pessoa pode pensar assim que o homicida é aquele que dá um tiro no outro, mata o outro, tira a vida física, mas tem pessoas que matam nossos sonhos, matam a nossa esperança, matam a nossa paz, né? Tudo isso também a gente precisa enfatizar aqui. Não deixa de ser o homicídio, né? Exatamente. E quanto à questão que o senhor mencionou de Elias, existe até muita polêmica, né? Porque tem uma linha teológica que diz que Elias não teria sido trasladado, ele teria sido trasladado para Jezreel, né? Ou para outro lugar, porque tem uma carta que aparece do rei antes disso acontecer, né? Ou que seria datada de depois. Seria o que aconteceu com Filipe? Isso. O mesmo tipo de arrebatamento? Sim, então alguns dizem que tem uma carta do rei, até a gente lê no Antigo Testamento, que essa carta seria datada, a data seria depois que Elias foi trasladado. Então, que ele teria apenas sido trasladado de um lugar para o outro. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que é ips literi, né? É literalmente como está escrito mesmo, que ele foi trasladado. Alguns querem colocar Enoque e Elias como as duas testemunhas, né? Outros dizem Moisés e Elias pelo fato deles não terem morrido. Eu, particularmente, tem um pastor aí que é especialista em escatologia, eu particularmente acredito que são pessoas da época que vão ser levantadas com a mesma virtude de Moisés e Elias. E um outro sim, que é interessante até para nível de curiosidade, né? Quando a gente olha para o texto do capítulo 11 de Apocalipse, pastor Robson, a gente percebe que a Bíblia revela como será a morte, de que tipo de morte as duas testemunhas vão morrer. Elas vão morrer a morte será crucificação, porque o texto lá, nas entrelinhas, diz assim: a cidade chamada Sodoma e Egito, uma alusão a Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. Também. A palavra também, ela é um advérbio que ela está acrescentando. Por que não diz assim, onde o seu Senhor foi crucificado? Mas diz também onde o seu Senhor foi crucificado. Porque a gente pode presumir que as duas testemunhas morrerão por morte de cruz, também ficarão expostos nas ruas de Jerusalém. Então, Enoque e Elias não passou pela morte, porque Deus é soberano também sobre a morte. Então, muitos conjecturam e dizem assim, eles terão que passar pela morte. Serão eles as duas testemunhas. Mas a Bíblia não nos dá nenhum respaldo para a gente asseverar que Elias e Enoque são as duas testemunhas, né? Há conjecturas sobre isso. São conjecturas.
conjecturas. Muito bom, pastor. Vamos passar para outro tópico. Eu quero aqui ver se a gente consegue abordar todos os tópicos. Falando para mim é muita coisa, pastor. Isso é negócio para 10 lives. Mas nós estamos resumindo bem, sendo bastante sucinto aqui nas nossas respostas, para ver se a gente consegue caminhar e abordar todos os 8 tópicos que a gente elencou para esse debate. Tenho certeza que muita gente está acompanhando. Peço que os irmãos compartilhem, ainda dá tempo de compartilhar e outras pessoas poderem também estar conosco neste debate, aprendendo aqui a palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai aqui, falar sobre o estado intermediário dos mortos, né? Existe purgatório, né? Existe reencarnação. Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo isso aí. Mas ainda tem gente participando aqui, pastor Mauro, e eu quero dizer aos irmãos que os irmãos podem fazer perguntas, viu? A irmã Shirley está falando sobre depressão, que é um problema muito sério, realmente é muito sério. Elizabeth Ferreira está dizendo, Deus é grande. Natan Silva, pastor Edmilson, quer falar sobre Sansão, né? Se foi suicídio, né? Eu acho que é isso que Natan está perguntando, né? Se Sansão cometeu suicídio. Pastor Mauro, foi suicídio? Sobre Sansão, a gente não pode bater o martelo, porque a Bíblia não é clara nessa questão. A Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Logo, eu vejo dessa forma. Eu vejo que Sansão, ele quis, como guerreiro que era, e logicamente os filisteus eram inimigos, ele quis matar os inimigos, só que é aquela missão suicida, né? Que você vai, o guerreiro, o soldado, ele vai sabendo que ele não vai voltar. Ele sabe que a missão, ele vai destruir um número grande de soldados inimigos, mas que também a vida dele ali está 99% certo de ser ceifada. Então, eu acredito que no caso de Sansão não foi bem um suicídio, não. Né? Como o pastor Mauro acabou de falar, né? Ele, na sua morte, foi que ele matou mais, e isso significa que a missão dele parece que teve sucesso. Né, pastor? Sim, até porque, se não me engano, se eu não estou enganado, Sansão é citado na Galeria dos Heróis da Fé, né? Exato. Pois exato. Escritor aos Hebreus. Então, ficaria um contrassenso, se ele fosse um suicida, citá-lo na Galeria dos Heróis da Fé. Pastor, e agora sobre o estado intermediário dos mortos? Onde estão os mortos? As pessoas que morrem vão para onde, pastor? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Então, nós que somos imortalistas, nós não acreditamos no sono da alma. Nós acreditamos que a pessoa fica consciente. Lucas capítulo 16, né, que não é uma parábola, embora muitos queiram colocar como parábola, entretanto aparece nome de pessoas, aparece o nome... Pessoas reais, né, Abraão. Exatamente. Aparece Abraão, aparece o nome de Moisés, embora quando Jesus fala Moisés, ele está citando a Escritura, o Antigo Testamento, mas está aparecendo o nome Moisés, aparece o nome de Lázaro, só não aparece o nome do rico porque o rico se perdeu. Então o nome dele não aparece porque não está no livro da vida. Então observe, o texto lá diz que ele estava consciente, porque quando ele pede para que Lázaro molhe o dedo na água, significa que ele tinha paladar. Quando ele diz, ele olhou de longe e viu Lázaro, ele tinha visão. Os instintos dele, os cinco instintos dele estavam em evidência. A gente percebe isso, né? Ele estava olhando, ele estava vendo, ele ouviu aquilo que Abraão respondeu ele, porque havia um abismo que separava antes da ressurreição de Jesus, tanto quem morria com Cristo, salvo ou sem Cristo, descia. Depois da ressurreição de Jesus, ele vai transportar aquele local, levou cativo o cativeiro, ele leva aquele local onde ficava o seio de Abraão e ele coloca debaixo do trono de Deus. Então, quando a gente lê Provérbios 24:15, a Bíblia diz que para o sábio entendido, o caminho é para cima, a fim de desviar-se do inferno que está embaixo. Quem morre com Cristo hoje, ele vai para um lugar chamado paraíso, que Paulo teve essa visão em 2 Coríntios 12, que está debaixo do trono de Deus. Antes da ressurreição de Jesus, as pessoas tinham que descer. E havia só um abismo que separava o seio de Abraão do chamado Hades, né? Que a gente fala Hades, mas do grego é Hades. Porque o H tem som de R no grego, como o inglês. Rende.
E no caso do grego também, o H tem som de R. É gutural, né? No hebraico chama gutural. Então, quando a pessoa morre com Cristo, ela vai para debaixo do trono de Deus, onde está aquelas almas, né, que e estão conscientes também, tanto o justo como o ímpio estão conscientes. Eles morrem e estão conscientes. Eles não sabem nada do que acontece no ambiente aqui, mas o ambiente que eles estão, eles sabem tudo o que acontece. Eles não têm acesso ao ambiente aqui. Quando a gente lê Jó 7, a partir do versículo 10 e 12, a gente encontra dizendo que aquele que morreu jamais tornará a sua casa. E quando a Bíblia diz em Eclesiastes que não há ciência, não há obras, não há nenhum tipo de engenharia, significa que o homem, ele não sabe mais o ambiente aqui, onde ele estava, mas no ambiente que ele está lá, ele se lembra de tudo. E quando a Bíblia diz que ele está dormindo, se refere ao estado de inércia e inatividade do corpo, e não da alma. Se o senhor me permite citar, pastor Robson, Mateus 27, 52, eu quero ler aqui só para a gente ter uma noção. Mateus 27, 52, diz assim a palavra de Deus. Ó. Isso aqui é muito importante, esse texto, porque esse texto prova que quem dorme não é a alma, mas é o estado de inércia do corpo. Observe, ó, Mateus 27, versículos 52 e 53. Diz assim, ó, vou ler aqui. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha a Bíblia dizendo que o que dorme não é a alma, mas é o corpo, porque está no estado de inércia. Quando a gente vai para Isaías 26, 19 e 20, diz assim, entra, povo meu, entra nos quartos e fecha a porta sobre si, até que passe a ira. O quarto é a sepultura. A própria palavra cemitério significa quarto escuro de dormir. Muito bom, pastor. Eu coloquei um versículo aí sobre as almas que estavam debaixo do altar, que clamavam de dia e de noite sobre os seus mortos. E aí alguém usa esse versículo com o capítulo 20, versículo 4, não me fala a memória, também de Apocalipse, dizendo que a alma aí são pessoas. E ele faz referência que viverão com Cristo, ou seja, que não voltarão para ser ressuscitados, como acontece com aqueles que morrem em Cristo. Aí faz esse tipo de comparação. Mas o Senhor trouxe uma explanação bastante convincente acerca desse assunto. E eu quero ler aqui uns comentários. O pastor Gilvan está acompanhando a gente, lá do Espírito Santo, viu? Já botou aqui que Vitória está assistindo aqui a nossa live. E o pastor Mário, antes mesmo a minha esposa fez aqui uma colocação, e que o irmão também já falou, né? Que ainda sobre o homicídio. Tem pessoas que vai matando o outro aos poucos. Sim, é isso aí. Doses homeopáticas, né? É. Vai matando aos poucos. E a minha esposa fez essa colocação muito pertinente. Não necessariamente mata de uma vez, mas vai aos poucos destruindo a vida das pessoas. E o pastor Mário, ele faz aqui uma colocação interessante, e justamente sobre Sansão, né? Que Sansão morreu como um soldado de guerra no campo de batalha. Vale a pena lembrar que ele só derrubou aquele prédio porque Deus ouviu a sua oração e deu força, né? Então seria uma contradição. Eu concordo. Deus dá força para Sansão, sim, justamente destruir, né, os seus inimigos através de suicídio. Então, o pastor Mário, aqui de forma cirúrgica, viu, pastor Mário? Essa é teologia cirúrgica. Trouxe aqui para a gente, de forma elucidativa, esse texto, para corroborar com aquilo que já o pastor Mauro tem falado aqui a respeito do assunto. Vamos continuar, eu quero mais participação aí, viu, pastor Mário? O pastor... Quero participação também do pastor Gilvan. O pastor Robson, só para não ficar em aberto a questão do texto que ele citou lá do quinto selo, do sexto selo, né? As almas, é o quinto selo, debaixo do altar. 9:6 de Apocalipse. Isso aí, é o quinto selo. Na verdade, é o seguinte, ali eles estão clamando por justiça, quer dizer, eles estão conscientes. No capítulo 20, versículo 4, que foi feita uma correlação,
por irmão que citou aí, lá eles já estão sendo redimidos, lá eles já estão sendo ressuscitados. E quando ele cita que a palavra alma são pessoas, ele tem razão, porque a palavra alma no Antigo Testamento, no Novo Testamento é a palavra pneuma, do grego. No Antigo Testamento, a palavra alma é a palavra nefesh. Ela muda conforme o contexto, ela pode aparecer como pessoas, por exemplo, em Ezequiel 18, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá, a pessoa. Quando a Bíblia diz lá no texto que o senhor citou em Gênesis 2:8, soprou na narina e o homem passou a ser alma vivente, é a palavra pessoa também, pessoa vivente, né? Passou a ser uma pessoa. Mas ela aparece como animal também, ela aparece como sangue, ela aparece como uma entidade que está junto com o espírito. Então, a palavra alma, ela muda conforme o contexto. Entretanto, naquele texto lá de Apocalipse 9, está correlacionado com o capítulo 20 de Apocalipse, porque lá eles já estão ressuscitados e recebendo a justiça que eles estavam pedindo lá no capítulo 9. Muito bom, muito bom. Então, acho que essa parte a gente já deu para explicar bem, né? Vamos adiante. Na sequência já, o irmão já falou alguma coisa, a gente traz aqui uma sequência. Mas ainda é bom pontuar sobre a reencarnação, né, pastor? Porque em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, isso aí desconstrói a teoria da reencarnação, né, pastor Mauro? Com certeza, até porque, pastor Robson, se o senhor me permite, voltando ao texto que o senhor escolheu, de 1 Coríntios 15, 26, né, que todo o texto do capítulo 15, Paulo está refutando os saduceus, que não criam em ressurreição. Eles eram da elite lá, até do templo, né, coordenavam o templo junto com os fariseus, mas eles não criam em ressurreição. É uma das 3 principais seitas dos dias de Jesus: saduceus, fariseus e essênios. Então, há uma diferença entre ressurreição e ressuscitamento, né? Isso aqui é importante a gente dizer. Nunca a Bíblia traz ideia de reencarnação, que seria a pessoa voltar num outro corpo, morrer e voltar num outro corpo. A Bíblia sempre traz a ideia de ressurreição. O judaísmo e o cristianismo, a nossa cultura é judaico-cristã. São as únicas 2 religiões que trazem esperança da ressurreição do corpo. Então, à luz da Bíblia, não há possibilidade de reencarnação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Agora, qual a diferença entre ressurreição e ressuscitamento? A ressurreição é o que aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou, por isso que ele é chamado primogênito, primogênito dos mortos, porque ele nunca mais voltou a morrer, que é o que vai acontecer conosco na ressurreição. Ressuscitamento é o que aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim. Eles não ressuscitaram, eles tiveram um ressuscitamento, porque eles voltaram a morrer novamente. E à luz da Bíblia não há nenhuma possibilidade, nenhum embasamento para consubstanciar a reencarnação. E Marta confundiu isso aí, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? Confundiu o dia da ressurreição com o ressuscitamento, não é isso? Exatamente. Mas aí, pastor Gilvan está dizendo que está acompanhando a gente. Pastor Mário continua também aqui conosco. É uma satisfação, uma alegria ter os irmãos participando desta live que fala sobre esse tema tão importante, né? Que é a morte, o último inimigo a ser vencido. Agora sim, pastor, já que falamos de reencarnação, já falou. Aí alguém perguntou ainda aqui, Paulo Trajano, respondendo a pergunta de Paulo Trajano, deixa eu colocar aqui, ele pergunta sobre Saul. Mas a gente falou aqui sobre Saul. Já foi respondido. Falamos, Saul em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4, né? Ele se matou. E Saul, ele é o mesmo que consultou a pitonisa. É o assunto que a gente vai entrar agora, se existe comunicação entre mortos e vivos. O pastor já falou aí alguma coisa sobre Abraão e Lázaro, né? A história. E aqui a gente vai, mais uma vez, voltar a esse assunto. Tem como, pastor, é bíblico? O que diz a Bíblia sobre a consulta aos mortos? Deus, ele autorizava e tinha essa condição do morto se comunicar com o vivo? Não, nenhuma possibilidade, até como eu expliquei, a pessoa que está morta, ela conhece, ela tem todo o entendimento do ambiente que ela está, seja salvo ou seja
pessoa ímpia. O ambiente que ela está, ela sabe. Entretanto, quando a gente lê Lucas 16, por exemplo, o rico vai pedir para que fosse possível alguém, Lázaro, voltar lá para comunicar com os irmãos dele. E Abraão vai dizer assim, eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, a palavra, a escritura. E ele diz assim, ainda que fosse possível, né, no caso parafraseando, que alguém dos mortos pudesse voltar, não dariam ouvido. E olha o que a Bíblia diz, pastor Robson, em Jó capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim, ó, tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Não há possibilidade de que uma pessoa que morreu venha ter contato com o mundo dos vivos. Quando a Bíblia diz, a questão da pitonisa, não vai dar tempo de esmiuçar tudo, mas tem uma coisa muito interessante, quando ela pergunta assim, quando Saul pergunta, o que você vê? E ela responde assim, eu vejo um ancião que subiu da terra. Observe essa palavra, subiu. Quando a gente lê Tiago 1,17, diz assim, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança, nem variação. Significa que se realmente Deus tivesse permitido que Samuel se manifestasse para Saul, ele não poderia subir da terra, ele teria que descer, porque tudo que vem de Deus vem do alto. Se alguma coisa sobe da terra, o que aconteceu lá é que uma entidade maligna se apresentou como se fosse Saul, para enganar o próprio Saul e enganando a própria pitonisa. E além do mais, pastor Mauro, ele estava procurando ouvir a Deus e Deus não estava falando com ele, nem através de sonho, nem de urina, nem de tumim, nem de profecia. Deus o havia rejeitado, né? Samuel já tinha dito isso aí, Deus o havia rejeitado. E aí ele foi buscar justamente naquelas pessoas que Deus havia mandado até ele exterminar as pitonisas antes, né? E agora ele vai e vai consultar Samuel através de uma. E a Bíblia diz, entendendo ele, quando ela fala que viu um ancião como um Deus e tal, entendendo que um desviado. E desviado tem visão de nada, que era Samuel, né? É o ponto de, mais uma vez eu coloco o ponto de vista do observador, entendendo ele que era Samuel, até porque ele estava consultando a necromancia, algo que Deus abomina, né? Levítico 19:3. Sim, exatamente. Então ele não falou com ele. 22:18. Ele não respondeu por Urim e Tumim, que era sacerdote, não respondeu por sonho e não respondeu por profeta. Jamais Deus responderia por necromancia. Contraditório seria, né, pastor? Sim. Mas, pastor, e outra coisa, a profecia não se cumpriu na íntegra, né? Não. Porque eu até coloquei aí, é até um estudo do ICP, vou colocar aqui o ICP. Os filhos não morreram todos, né? Não morreram todos, né? Sim. Morreram alguns, os outros morreram depois. Então, a profecia foi pela metade, o que realmente indica que aquela profecia foi mentirosa e jamais Deus ia permitir que Samuel, depois de morto, tivesse contato. Como já foi falado aqui, que há um abismo que separa, né, um lado do outro, e não tem como se comunicar com os que estão vivos. Mas uma adiante, antes mesmo de continuar, o pastor Mário, ele colocou aqui algo interessante, está em Zacarias, e eu quero aqui compartilhar com os que estão nos acompanhando. Ele diz aqui, a Bíblia nos informa que Deus coloca dentro do homem o seu próprio espírito. Isso quer dizer sobre a encarnação. Isso quer dizer que o espírito do homem jamais pode ser transferido para outro homem. Sendo assim, a reencarnação é descartada, né? Não existe reencarnação. Mas vamos lá, vamos continuar. O debate está bom, a participação também está muito boa. Gostaríamos que as pessoas continuassem a nos acompanhar, compartilhassem, fizessem suas perguntas, tá certo? Já foi respondido aqui várias perguntas sobre o assunto. Mas, pastor Mauro, nós devemos temer a morte. Qual é a postura do cristão em relação à morte? O que diz aí? A Bíblia fala de alguém, seguidor fiel da palavra,
no momento da morte, como foi seu comportamento? Olha, nós não devemos temer a morte, porque a morte, para nós, é um passaporte para estar com Cristo. Vou até ler um texto aqui, bem conhecido. Entretanto, aquilo que eu falei, né? Eu passei pelo Covid agora há pouco tempo, né? Tive que ficar hospitalizado, fazer uso de oxigênio. Não fui entubado, mas fiz o uso de oxigênio. E lá, no momento que eu não estava com medo de partir, de morrer. O pensamento que eu tinha era de morrer e deixar minha esposa aqui, né? Que estava também com Covid em casa. Mas, como eu disse, nós herdamos isso de Adão, porque não é natural o homem morrer. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Mas observe o que Paulo responde em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20. Diz assim, ó: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Havia um dilema no coração de Paulo, se ele morria, se ele queria morrer ou se ele queria ficar. Porque ele precisava cuidar da igreja. Tinha dois projetos, né? O projeto de ver o fruto do trabalho dele aqui, as igrejas implantadas, tudo dando certo, e também o projeto de cumprir a missão e ir para a eternidade e descansar, onde era muito melhor, né, pastor? Sim, e ele vai confirmar que ele estava esperançoso, na expectativa, quando na última carta que ele escreve, que ele está preso em Roma, na segunda prisão, 2 Timóteo 4, quando ele diz, né, já estou sendo entregue como libação, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo não estava temeroso com a morte, embora isso é natural do ser humano, o ser humano ter uma certa cisma da morte. Mas nós temos a esperança, e a esperança ela não traz confusão. A esperança no coração do crente deve ser partir e estar com Cristo. É claro que todos nós queremos alcançar o arrebatamento da igreja e sermos arrebatados vivos. Entretanto, se nós não alcançarmos, a nossa esperança é que nós encontraremos com Cristo. Até porque, pastor Robson, a Bíblia diz em Lucas 16 que o rico, quando morreu, foi sepultado. Mas o Lázaro, quando morreu, ele foi buscado, os anjos vieram buscá-lo. Existe um lugar na eternidade, que pouca gente trata sobre isso, que a Bíblia trata de Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte, à luz da Bíblia, é um lugar intermediário, é uma fronteira que fica entre a vida e a morte, que todos têm que passar por ali quando morrem. Agora, o que está com Cristo, ele é protegido pelos anjos e levado até o paraíso. Passa por aquele lugar. Existem batalhas espirituais entre os demônios e entre os anjos naquele lugar, porque os salvos, eles são atravessados pelos anjos do Vale da Sombra da Morte. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, porque Deus, tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. E ele diz, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Os anjos atravessam o salvo no Vale da Sombra da Morte, mas o ímpio é entregue na mão dos verdugos, que são carrascos, são demônios. Muito bom, muito bom. Exatamente. Daqui a pouco eu até tinha colocado esse versículo do Salmo 23, né, de Davi, que fala sobre o Vale da Sombra da Morte, onde Davi diz, eu não temeria mal algum se passasse pelo Vale da Sombra da Morte. É a segurança de saber o que vai acontecer depois, né, pastor Mauro? Quando a gente sabe o que vai acontecer depois, a gente não teme, né? E aí eu lembro de alguns personagens na Bíblia, como Mesaque, Sadraque e Abdenego, que quando foram ameaçados pelo rei, por não ter adorado a imagem, eles continuaram dizendo, nós não vamos adorar. E o rei disse a ele que se ele não adorasse, eles seriam mortos. E mesmo assim, eles continuaram dizendo, nós não vamos nos dobrar diante da estátua. E o rei mandou aquecer 7 vezes, né, a fornalha, né, antes de lançá-los. Ele disse, o nosso Deus vai nos livrar da tua mão, ó rei.
E se ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Exatamente, Então, eles estavam convictos, né? Ele acreditava que Deus ia dar livramento e, ao mesmo tempo, dizia, mas se Deus for da vontade dele que a gente parta, a gente vai partir. Mas a gente não nega a fé, a gente não se dobra diante da tua estátua. Isso é convicção, não é, pastor? É Sim. Convicção do que acontece pós-morte. É ter certeza que a vida após a morte, a recompensa também aqueles que forem fiéis a Deus. O Senhor disse que tem a chave da morte, né, pastor? Chave da morte e do inferno, né? E a gente vê, pastor, alguns outros personagens da Bíblia, ainda sobre a morte e o seu enfrentamento, né? Paulo, ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O pastor até já citou aí, né? Pedro, quando foi levado para ser crucificado, diz a história no livro dos Mártires, estava até procurando aqui na minha biblioteca, mas não encontrei, porque estou montando a biblioteca na igreja agora, e também no livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesaré, então narra a história dos mártires, e Pedro, ele que negou Jesus 3 vezes, no momento também de fé oscilante, né, porque são momentos da nossa fé, e ele, quando Jesus ressuscitou e mandou dizer que havia ressuscitado, e Pedro voltou à ativa, lá em Roma, diz a história que Nero queria matar a Pedro, e os anciãos aconselharam a Pedro a fugir porque Nero estava certo de matá-lo. Mas diz a história que Pedro ele resistiu e chegou um momento que ele resolveu realmente sair. Quando ele estava na porta da cidade, ele viu Jesus vindo ao seu encontro, e ele perguntou o que Jesus estava fazendo, e Jesus teria dito a ele que estava voltando para morrer de novo. E ali Pedro entendeu aquela mensagem, e aí retornou à cidade, e foi preso, e foi condenado à morte de cruz. Mas quando ele estava iminente a morrer, e foram colocar a cruz no lugar, Pedro teria dito que colocasse a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como morreu o seu mestre. Que coisa maravilhosa, que coragem sobreveio sobre Pedro naquele momento. Logicamente que isso é graça, isso é poder de Deus, isso é comunhão, que faz com que a pessoa, neste momento de pânico, de terror, tenha equilíbrio e ainda pronuncie tais palavras de fé. Concorda, pastor Mauro? Concordo em gênero, número e grau. Há relatos, né, de heróis da fé, de pais da igreja que, quando foram ser queimados, né, eu não me lembro, não recordo o nome aqui agora, mas tem um dos pais da igreja que, quando ele foi ser queimado, falaram para ele negar Jesus, e ele disse: acende logo essa fogueira, porque eu quero estar com o meu Senhor daqui a pouco. Está demorando muito, acende essa fogueira, né? E se o senhor me permite, pastor Robson, mandar um abraço para o presbítero Marcos Silva, sim, lá da cidade de São Joaquim da Barra, a irmã Ana Dari, minha esposa, a irmã Roberta, a irmã Maria Amélia, Andréia, todos que estão aí acessaram essa live, que Deus possa abençoar a todos os irmãos. E esse assunto realmente ele é muito sugestivo mesmo, viu, pastor Robson? Pois é, pastor. Então nós temos vários exemplos, não é, como Mesaque, Sadraque, Abednego, como Paulo, como Pedro, e outros reformadores, né? O Jerônimo Savonarola foi morto queimado e não negou a fé. John Rus, morto também na fogueira, não negou a fé. São muitos homens. O Coliseu, inclusive o pastor Gilvan estivesse aqui com a gente, ele ia falar um pouquinho sobre o Coliseu, que ele viajou lá para aquelas bandas. O Coliseu foi palco de milhares de mortes de cristãos que morriam pisados por elefante, mortos por escravos guerreiros e leões, e não negavam a fé. E tudo aquilo, com certeza, foi muita graça, muito poder de Deus na vida desses homens. Na história contemporânea, nós temos aí Coreia do Norte, temos China, a Janela 1040, onde sim, muitos cristãos ainda hoje são mortos, não é, na África, pelo grupo Boko Haram e outros,
islâmicos que matam os cristãos e eles continuam sem negar a fé, né, pastor? A nossa postura em relação à morte é essa, né? A de Paulo, é a de Pedro, é a de Estevão, é a de Mesaque, Sadraque, é a de Deus, cabeça erguida, fazendo a obra e sem recuar, sem parar, sem temer, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Sim, não é isso, pastor? São grandes vultos do passado que são referências para nós, né? E Paulo diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Se o senhor me permite aqui, a minha esposa até colocou aqui, fala sobre a cremação, né? Eu vou falar rapidamente que a cremação, ela não é a cremação não é adequada, não é um evento adequado para um cristão, porque ela é oriundo do paganismo. A cremação não é cristã, porque, como eu disse, o judaísmo e o cristianismo são as únicas religiões que dão esperança da ressurreição do corpo. Então, não é um ritual cristão, é um ritual pagão. Os gregos, os romanos, há muito tempo, né, o mundo antigo, eles utilizavam a cremação, colocavam uma moeda no olho da pessoa, eles entendiam que era para pagar o barqueiro, que ia atravessar a pessoa de um lado para o outro, e eles colocavam num barco e colocavam lenha e cremava a pessoa. Então, a cremação não é uma cerimônia cristã, mas sim pagã. Não é adequado a um cristão autêntico ser cremado. Mas chega a ser pecado na sua visão, pastor Mauro? Na minha visão é pecado pelo fato de que é oriundo do paganismo, vem do paganismo. Então tudo aquilo que vem do paganismo não deve ser praticado por um cristão. Por exemplo... Mas tem sentido espiritual? Tem sentido espiritual de adoração? Tem sentido no mundo espiritual, como os faraós, que levavam todas aquelas fortunas e colocavam nas pirâmides, acreditando que eles iam utilizar aquelas fortunas na vida eterna. E nós sabemos que isso é uma falácia. Nós não vamos precisar de nada disso do outro lado da vida. E não precisa pagar barqueiro nenhum, porque quando um cristão morrer, Deus dará ordem aos anjos, eles vão vir nos buscar, segundo a ordem de Deus. Então, por exemplo, como um cristão fala assim, por que eu não posso tocar o rock? Aonde nasceu o rock? O rock está atrelado com sexo e drogas. Então, o ambiente onde nasceu... Por exemplo, por que um cristão não deve praticar o Halloween? Porque é de origem celta, pagã. Vem dos celtas, né? O dia do diabo, o dia das bruxas. E assim por diante. Então, nós refutamos a cremação como algo pagão e não é de origem cristã. Muito bom, pastor, muito bom. Mas vamos continuar. Nosso último tópico hoje está aqui, irmãos. Muito interessante a abordagem do pastor Mauro, os irmãos estão participando. Quero aqui ainda, antes de encerrarmos o nosso último tópico, saudar aqui, irmão Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, Deus te abençoe, sua participação. Rose Nunes, também conosco. Pastor Mário está aí, viu? Continua ainda firme e forte aqui com a gente. Ivanise Ferreira, Deus abençoe, continua com a gente. Está aqui o pastor Gilvan participando, falando dos cristãos da Coreia do Norte, não é, que ainda vivem perseguição. E sobre isso é interessante também, pastor Mauro, no início do cristianismo, né, a grande perseguição que houve em Roma, que obrigou os cristãos a viverem em catacumbas, né? Diz a história aí, a carta, existe um livro, As Catacumbas de Roma, não lembro agora o nome do autor. Eu tinha esse livro, eu emprestei para alguém, mas não voltou, graças a Deus. Essa pessoa está lendo até agora e sendo edificada. Mas é um livro muito bom que fala dos cristãos, os primeiros cristãos em Roma, e 15 quilômetros havia de túneis, 2 metros de largura por 3 de altura, e ali, durante mais de 3 séculos, né, a igreja viveu sendo perseguida, não podia os irmãos viverem normalmente, porque havia uma forte perseguição por parte dos imperadores romanos, e muitos que foram mortos ali, hoje foram canonizados, né, pelos católicos, e muitos santos católicos vieram daquelas catacumbas, né, de cristãos que ali foram mortos, assim reza a história. Mas isso é interessante porque serve de referência e serve de inspiração para a igreja, né? Em todos os momentos, a igreja foi perseguida, em todos os momentos houve perseguição, houve morte. Jesus já havia dito isso,
e que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, mas a guerra estava travada, né? A guerra está travada até hoje. Mas, pastor, eu estava lembrando que todos os discípulos, com exceção de João, todos os discípulos tiveram morte trágica, né? Eu falei de Pedro, que morreu de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado em Roma, né? Diz a história, e outros que morreram, mas teve um que não morreu de morte trágica, embora tenham tentado matá-lo em um caldeirão de óleo fervendo, né? E depois numa ilha de animais selvagens, que foi o João. E eu lembro quando Jesus ressuscitou, ele falando com Pedro, profetizando que Pedro iria morrer, Pedro teria apontado para João e perguntado, e esse aí? E Jesus disse, se eu quiser que ele viva, o que te importa, se eu quiser, porque João era o discípulo amado. E tentaram matar João, de fato, colocando num caldeirão de óleo fervendo, mas João saiu dali sem nenhuma queimadura, de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. E aí ficaram surpresos e resolveram jogar ele na ilha de animais selvagens, ilha de Patmos, e o que aconteceu lá foi revelação. Deus revelou para João um monte de coisas que iriam acontecer no futuro, e depois que o imperador que condenou João àquela sentença morreu, o outro imperador resolveu soltar João, e João voltou a pastorear, segundo a história fala, a igreja de Éfeso, voltou a pastorear e morreu, como diz a Bíblia, em longura de dias. Que coisa interessante, né, pastor? A vida está na mão de Deus, ninguém morre na véspera, né, pastor Mauro? Ele é o dono da vida, né? A Bíblia revela com muita propriedade que o Senhor é o dono da vida, né? Tudo está nas mãos dele, tudo está sob o controle dele. Ele não perde o controle de nada. Mandar um abraço para a irmã Ana Dari, gostou muito da explicação sobre a cremação. Deus abençoe, querida. E sobre o texto que o senhor citou de João 21, criou-se até uma expectativa na época de que Jesus teria falado que João não morreria, mas ele não disse isso. Ele disse que te importa, Pedro, se eu quero que ele viva até que eu venha? Em outras palavras, ele estava dizendo, Pedro, cuida da sua vida, eu estou tratando com você agora, né? Eu não estou tratando com João, mas criou-se uma expectativa. E o apóstolo João recebeu uma das maiores revelações das escrituras sagradas que nós estamos vendo aí, que agora nos dias são prenúncios da volta de Jesus, principalmente com essa situação grave da pandemia, o princípio das dores que nós estamos, né? E mostrando muitas coisas aí. É tempo de estudar o Apocalipse, é tempo de proclamar o Apocalipse, de pregar sobre a vinda de Jesus e dizer que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Que maravilha, pastor. Vamos agora para o nosso último tópico desta noite, desse debate maravilhoso. Estamos falando aqui sobre a morte, o último inimigo a ser vencido, a morte. Vamos lá, pastor. Qual será o destino? Qual será o final da morte, pastor? O que diz a Bíblia sobre este assunto? Então, o texto que o senhor escolheu como epígrafe para embasar esse assunto, 1 Coríntios 15, que, como eu disse, Paulo está tratando com os saduceus, né? Porque eles não criam em ressurreição. Esse texto ele explica com muita propriedade que a morte, por isso que a morte ela é um ser pessoal, ela não é apenas um estágio ou um estado, porque como se fosse um estado, seria lançado no lago de fogo. Lá em Apocalipse 20 diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia diz aqui no texto que o senhor escolheu, no versículo 25 em diante, de 1 Coríntios 15, 24 em diante, diz assim, ó, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. O que significa isso? Durante o período do milênio, ainda haverá morte. Só que essa morte ela não vai ser por acidente, não vai ser por doença, ela vai ser por longevidade, por morte natural. As pessoas ainda morrerão no milênio por morte natural, porque a longevidade, segundo Isaías, o profeta Isaías diz, ela volta no período do milênio. E a pessoa com 100 anos ainda é jovem.
Então as pessoas morrerão por morte natural, a longevidade vai voltar. Então, depois que, terminando o milênio, depois que todas as coisas estiverem sido sujeitas, Jesus devolve o reino ao Pai, na sua soberania, o Pai, porque vai acontecer uma coisa, pastor Robson, que muito pouca gente explica, que a Bíblia chama de tudo em todos, que é uma mesma grei, o céu e a terra dentro de uma mesma dimensão, que é novo céu e nova terra, dentro de uma mesma dimensão chamada mesma grei. E tudo em todos significa que nós teremos uma unidade perfeita. O Pai no Filho, o Filho no Pai, nós em Cristo. A igreja, os salvos em Cristo. Isso é chamado tudo em todos. Então a morte é o último inimigo a ser destronado. Quando Jesus devolveu o reino para o Pai, que ele assume por 1000 anos, é claro que o Pai reinando, o Filho também reina, porque Paulo fala em Efésios que o reino do Pai também é o reino do Filho, e segundo Apocalipse 15, quando o milênio acontecer, né, vai cumprir-se o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 15 fala sobre isso. E o reino de Cristo e o reino de Deus vai estar em evidência. Então a morte é o último inimigo a ser destruído ou destronado quando é lançado no lago de fogo. Exatamente, pastor. E o texto que eu coloquei aqui em tela, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aí o versículo seguinte diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra, a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Aí ele pula aqui para o 55 e diz o seguinte, onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. É o fim, né? O pastor Rob, olha que interessante. A palavra aguilhão aparece aqui, né? Aguilhão é um ferrão de fustigar o boi. Sim. Por isso que Jesus falou, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É como se você estivesse dando murro num aguilhão, num ferrão de fustigar o boi. Então a morte para o ser humano é como um ferrão que fustiga o boi, mas ela vai ser vencida, porque Jesus venceu a morte. E Paulo, nesse texto de 1 Coríntios, ele diz, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, mas se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E ele diz, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Muito interessante, pastor. E antes da gente finalizar esta live, eu vou trazer aqui rapidamente o pensamento de 2 filósofos, que eu dei uma olhadazinha aqui, rápida, Epicuro e Sócrates. São 2 pensamentos a respeito da morte. Enquanto que Epicuro fala que a morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe, e quando ela existe, eu já não existo. Ou seja, ele acredita no nada, né? Depois da morte, acabou. Então, eu não tenho que ficar sofrendo, porque depois da morte não vai haver sofrimento, segundo ele. Não é uma coisa abstrata. Só existe... abstrata. Mas já Sócrates, eu coloquei aí, em tela, ele já diz o seguinte, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer, teriam cancelado todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Olha só, 2 filósofos falando a respeito da morte e um com um pensamento totalmente diferente. Esse, que é o de Sócrates, tanto Sócrates como Platão, tem um pensamento mais próximo da Bíblia, né? Mas existem alguns outros filósofos que pensam totalmente diferente a respeito da morte. E, finalmente, pastor, a Bíblia diz que Deus ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, Apocalipse 21 e 24. É isso, pastor? O senhor que é escatologista? Vai acabar de uma vez a morte? Vai terminar, a morte será extinta, né? Não haverá morte, e por isso que a árvore da vida está lá. O fato dela estar lá é como uma vacina, uma prevenção, uma profilaxia, para que não haja mais morte. E quando a Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é uma metáfora, não é que ele vai pegar um lencinho e enxugar.
é que não haverá mais motivo para choro. Muito bom. Olha, o pessoal está perguntando, já vai acabar, já vai terminar? Ó. O assunto é bom. Mas já faz 1h30 que nós estamos aqui. Pois é. 1h30, pastor. A gente começou de 19h30, 35 por aí, e já vai aqui para 21 horas, tá certo? Se o pastor Gilvan tivesse aqui, esse negócio ia para 21h30, 22 horas, porque estaríamos também dividindo o tempo, e o pastor Gilvan estaria trazendo também aqui mais explanação, mais explicações, mais conteúdo sobre tudo aquilo que a gente já falou. Pastor Maldo, que bom ter o senhor aqui com a gente, que bom o senhor participar desse debate. Poderia ser um debate pesado, mas foi leve, não é? Foi um debate muito proveitoso. Abordamos aqui um assunto que nem todo mundo gosta de falar. Eu só lembro do pastor Napoleão Falcão falando sobre a morte, vida após a morte. Até tem um disco, acho que é um LP dele, que rodou o Brasil, sim, e ele pregou aqui em Abreu Lima sobre esse assunto. Mas a mensagem foi muito poderosa, foi no capítulo 37, não me falha a memória, de Ezequiel. E eu lembro que de Abreu Lima, pastor, para onde eu morava, e moro, Paulista, são cidades diferentes, mas são vizinhas. E eu não sei parece que eu fui andando e voltei andando, eu era jovem ainda, e é uma distância de negócio de 20, 25 minutos a pé, coisa pequena. E a gente foi para aquela concentração. Eu lembro que estava com um amigo que já dormiu no Senhor, Jetson Cardoso, e quando nós ouvimos aquela mensagem sobre o Vale dos Ossos Secos e tudo aquilo que foi falado com o pastor reverendo Napoleão Falcão, mensagem poderosa, numa praça de Abreu Lima, lotada. Pastor, a minha fé foi lá para cima, eu enxerguei a morte desse tamaninho aqui, ó. Maravilha, graças a Deus. E eu lembro que eu vinha de lá de Abreu Lima para minha casa, em Paulista. O pastor Mário Souza sabe o que eu estou falando aqui, viu, pastor Mário? E aí, entre Abreu Lima e Paulista, tem um cemitério, pastor. Tem um cemitério lá, assim, lá na estrada, sabe? E eu confesso, quando eu passava nesse cemitério antigamente, eu tinha um certo medo, aquele certo arrepio, assim, quando a gente passava andando de frente ao cemitério. Mas nesse dia eu passei apontando assim para o cemitério, assim, desafiando a morte. Maravilha. Pastor, eu passei com a minha fé lá em cima, pastor. E até hoje, graças a Deus, o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me dado força, poder, para... Não é que eu estou aqui desafiando a morte, não, viu, pastor Mauro? Mas, graças a Deus, eu digo como o apóstolo Paulo, vivo bem, é uma maravilha, mas se eu partir também, glória a Deus, está tudo certo. Paulo disse, lá é bem melhor, não sei o que o irmão deu, Paulo é bem melhor do que aqui. Eu lembro de Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, pastor Mauro. Sim. Quando a glória... Não lembrou nem da mulher, nem da sogra, nem do menino. Ó, vamos ficar aqui, Jesus. Ele disse, vamos fazer uma cabana para o senhor, para Moisés, uma cabana para Elias. Ele não lembrou nem dele, não foi, pastor? Ele disse, para os senhores aí, vamos ficar aqui mesmo. Exatamente. Porque o céu é assim. O céu é assim. Outro dia eu estava dizendo aos irmãos, em tom de brincadeira, eu digo, se eu tiver um ataque cardíaco, irmão, não vem com esse negócio de massagem no meu peito, não, porque se eu acordar, eu parto para cima de você, viu? Deixa eu ir. Basta morrer uma só vez. Esse negócio de morrer e voltar não é comigo, não. Pastor Robson. Porque a morte, para o cristão, pastor, quem morre é como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Ao que me resta agora? Paulo disse, me resta a coroa da justiça. Da justiça. Pois não, pastor? Então, pastor, tem muita gente pedindo, né, que a gente faça outras lives. Se o senhor achar por bem, a gente pode marcar outros temas, já que aqui nós não estamos tendo culto mesmo, a igreja está fechada, né? Então, se o senhor achar por bem, a gente pode marcar outros temas. Eu quero agradecer pelo convite e deixar aqui, se o senhor me permite, pedir aos irmãos que puderem se inscrever no meu canal no YouTube, né, Assembleia de Deus, Ministério Apologético, que é a igreja que eu sou pastor aqui, né, um ministério autônomo, a gente está na convenção tudo, mas é um ministério autônomo. E se o senhor achar por bem, a gente pode abordar outros temas aí no decorrer dos dias.
Sim, vamos sim, pastor. Eu pretendo fazer aqui, além dos cultos normais que nós vamos fazer, pretendo fazer também debates, sempre convidando os irmãos para a gente debater vários temas que são importantes, que são edificantes, para os irmãos participarem, fazerem suas perguntas, não é? Então, pode contar comigo e o Senhor vai estar sempre presente aí nas nossas lives. Pastor Mário está aqui, ó, é outro que vai participar da live, viu? Pastor Mário. Ele está citando um texto que eu até tinha em mente também, o Salmo 116, diz, preciosa é a morte dos santos, né, aos olhos do Senhor. A morte não é o fim, simplesmente se torna um veículo para conduzir o salvo para a eternidade, né? Glória a Deus. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos santos, né? Coisa maravilhosa. Obrigado, pastor Mário, meu pastor, viu, pastor Mário? Amém. Pastor Mário, ele é também presidente de honra dessa igreja aqui, a qual eu faço parte, a qual estou na liderança. Homem de Deus, é meu conselheiro, é meu pai espiritual, e ele está aqui nos acompanhando. Para mim é uma honra tremenda ter o reverendo Mário Souza aqui conosco. Mas, pastor Mauro, antes de encerrarmos, eu quero agradecer a todos que participaram aqui conosco, né, desta live. Jonas Lupe, olha aí, Jonas Lupe é pastor também, né? Ele estava também participando, Ana Cristina, tá? Também participou. São muitos irmãos que têm participado, minha cunhada também participou, está aqui. Olha aí, já está querendo outro, estou querendo outro debate, tá vendo, pastor? Amém. Que maravilha, né? Que maravilha. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que participaram. Daqui a pouco vamos encerrar com oração, tá certo? Hoje ainda estamos em processo de ajuste, o microfone não está muito bom, os irmãos que vieram cantar não puderam cantar, eu coloquei em outra sala sem microfone para ver se não dava microfonia, nem reverberava. Eu pretendo, pastor Mauro, criar aqui uma rádio web e também com vídeos, e pretendo aqui botar um som realmente profissional para a gente fazer lives realmente bem interessantes e que tenham um maior alcance de pessoas, tá certo? Então é um investimento que nós, se Deus quiser, vamos fazer aqui nos próximos dias. Mas, meu pastor Mauro, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais e também a sua saudação final antes de nós encerrarmos. Amém. Eu só tenho que agradecer ao senhor, né, pela gentileza de ter me convidado, aí, pela sua cordialidade, e todos os irmãos que participaram, os pastores aí. Deus abençoe, né? A gente tem trabalhado aí no Ministério do Ensino já há muitos anos, e agradecendo a Deus pelo privilégio de poder abordar esse assunto que é tão sugestivo e atual, né? E que faz parte da vida, a morte também faz parte da nossa vida, porque quem não alcançar o arrebatamento da igreja vai ter que passar por esse processo. E que o Senhor nos guarde nesse momento de pandemia, e que nós estejamos mais próximos dele e possamos aguardar o momento do arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos, obrigado e estou à disposição. Amém. Olha, a irmã Ana Cristina de Limoeiro, ela também esteve presente, né, e está também aqui nos saudando. Meus irmãos, eu não gosto muito de falar nesse assunto que é oferta, mas se os irmãos quiserem contribuir para a gente comprar o nosso equipamento aqui, montar a nossa rádio e fazer uma melhor transmissão para os irmãos, eu estou colocando aqui na tela um número de telefone que é Pix, é chave Pix. Modernidade, né? Estou ficando velho, mas estou me atualizando aqui naquilo que há de mais tecnológico. Então tá aí, se os irmãos quiserem, tá na tela esse número, é o Pix, os irmãos anotem, façam aí a sua oferta, e Deus vai abençoar vocês, com certeza, com bênçãos sacudidas, generosas e transbordantes. Vamos ter outras lives, vamos ter outros debates, fiquem atentos, vou estar também colocando bandas, anunciando, nesses próximos dias, hein? Já vai ter outras lives aqui. Então, Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe o pastor Mário, o pastor Gilvan, que não pôde participar aqui, não conseguiu conectar, né, pastor Gilvan? Ele queria pelo Zoom, mas não deu dessa vez, mas vamos nos organizar para na próxima o pastor Gilvan estar presente. E a paz do Senhor para todos vocês que participaram. Até a próxima. Eu desejo a todos aqui uma boa noite. Que Deus abençoe. Mas antes de encerrarmos, eu quero dizer aos irmãos que estamos aqui com álcool gel, com máscara, tá? Estamos mantendo aqui distanciamento. A nossa live aqui da nossa igreja tá tudo certinho, viu? Estamos aqui tudo fazendo conforme o decreto do governo. Se cuidem, meus irmãos, se protejam, tá certo? E que Deus abençoe a todos. Pastor Mauro, vamos orar?
Vamos. Vamos orar? O senhor pode orar conosco? Vamos orar. Olha. Soberano e eterno Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, nós te Obrigado, louvamos, Deus, por tudo que te agradecemos fez. pela vida dos irmãos que participaram, pastor Abençoe Rob. a todos, meu Que Deus. o Senhor continue abençoando ele, a casa Teu dele, a povo, meu Deus, igreja. desta Que o pandemia. Senhor nos dê uma boa noite, Fortalece, guarde dá cada um de graça, nós, cada unção, família meu aqui Deus, representada, a que o teu força, nome seja consola os glorificado corações e que a daqueles tua que perderam palavra seus possa ser familiares, meu Deus. propagada. Tenha Dá-nos uma noite misericórdia, tranquila Senhor. e de paz. Pessoas Fica possam ter conosco, aprendido nesta Senhor. noite e ser No nome edificados. de Jesus, Em nome nós de oramos e Jesus. agradecemos. Amém. Amém. Deus E abençoe. amém. Até Deus mais. abençoe, Tchau, tchau. queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.